Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O Jackson me perguntou outro dia como usar a escala de decibel dos instrumentos analógicos. Tema interessante, pouco comentado na internet. Mas, como eu sou do tempo das válvulas e multímetros analógicos, como esse da figura, eu vou esclarecer o tema. Deixe nos comentários se você já usou ou sabe usar a escala de dB desses multímetros. Vamos lá? Vou revisar o decibel rapidamente. Mas se você quiser mais detalhes, dê uma olhadinha na descrição desse tutorial. Lá eu deixei o link para um vídeo que explica o dB nos mínimos detalhes. O decibel é uma unidade de medição do ganho de tensão. Ele relaciona duas tensões, a tensão de saída pela tensão de entrada, mas usando o logaritmo na base 10 vezes o 20. Essa é a fórmula para o decibel que relaciona tensões. Essa forma é a mais usada, já que nos amplificadores nos interessa o ganho de tensão. Pois é aí que entra o multímetro. Veja que o dB, na verdade, é uma simples relação de tensões. A tensão medida com uma tensão padrão, uma tensão de referência. Essa é a chave para entender essa medição. O padrão para a medição da relação de tensão decibel nos Estados Unidos é igual a 0,775 volts, medida sobre uma resistência de 600 ohm. Veja no manual da Minipa. Esse é o padrão dos instrumentos usados por aqui também. Não podia ser diferente. Afinal, esses instrumentos são projetados por lá mesmo. Agora, observe bem a escala do decibel no instrumento. Veja o cursor. Está posicionado na escala C de 10 volts. Sim, o decibel é usado para medir a C, sinais dos amplificadores principalmente, e na escala de 10 volts. Para outras escalas, a precisão cai e você deverá aplicar um multiplicador. Na verdade, é um somador, como descreve no manual da Minipa. Veja o valor máximo da escala em dB, é 22, e corresponde à tensão de 9,7 volts AC. Você tem que ter cuidado. Você deve ler o dB na escala em vermelho mais abaixo, e a tensão AC na escala vermelha mais acima, em uma escala só para a leitura C, diferente da escala DC. Essas são manias dos instrumentos analógicos que o técnico moderno já não está mais acostumado. Agora fica fácil provar isso tudo. É só aplicar a equação do dB para a tensão, considerando V2 a tensão de 9,7 volts e V1 a tensão de 0,775 volts. Veja a mágica acontecendo! É só aplicar a equação do dB e pronto! Tirando os arredondamentos, dá exatamente 22 dB. Veja que maravilha! O instrumento mostrou o ganho em dB sem calculadora, poupando você desse trabalho todo. Mas tem mais ainda. Essa escala facilita calcular o ganho em dB de um amplificador. Veja agora como fazer essa nova mágica. Vamos supor que no seu trabalho, o chefe peça para você e seu colega medirem o ganho de um circuito amplificador, mas o ganho em dB de um amplificador que está sob teste. Claro que eu vou fazer um pequeno suspense. Como é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão medir a tensão de entrada do amplificador, depois vão medir a tensão de saída, e então calcular o dB com decibel e tudo mais. Será? Vamos ver como você vai fazer, depois de ver esse tutorial, é claro. E tudo começa medindo a tensão de entrada. Você olha para o lado e vê seu colega com um instrumento digital de última geração. Que covardia! Ele está medindo uma tensão de entrada de aproximadamente 2,5 volts AC. Tudo isso feito com um caríssimo multímetro digital. Então, você vai abrir a gaveta e pegar o seu multímetro analógico. Isso mesmo, aquele de ponteirinho, como esse da figura. Claro que o seu colega vai dar uma olhadinha e dar uma risadinha marota. Ele vai anotar a medição num papelzinho. Ele mediu 2,5 volts e anotou. Você só sorri e faz a mesma medição, olhando para a escala de dB, e mede 10 dB. Nem precisa anotar nada. Depois vocês vão medir a tensão de saída. O seu colega mede 7,7 volts. E você mede 20 dB e pronto! Levanta o braço e fala:
o ganho é 10 dB. Todo mundo fica assombrado. O seu colega está fazendo os cálculos ainda, usando calculadora científica e tudo mais para calcular o dB. Mas como pode isso? Vamos conferir a mágica? Vamos ver como seu colega calcula o ganho em dB. Será que vai dar o mesmo resultado? Primeiro, ele calcula o ganho de tensão dividindo a tensão de saída pela tensão de entrada, aquelas anotadas no papelzinho. O ganho de tensão deu 3. Depois calcula o logaritmo de 3, deu aproximadamente meio. E finalmente multiplica esse meio por 20 e chega no mesmo resultado. Ganho em dB igual a 10. Fantástico esse instrumento analógico. Substituiu a calculadora científica. E se lhe perguntarem como você fez isso, só diga: Eu sigo os bons, eu sigo o canal do professor Bairros. Mas por que você não precisou fazer a divisão dos ganhos para calcular o ganho total? Esse é o pulo do gato. Tudo graças à propriedade do logaritmo que diz que a divisão se transforma em subtração no mundo dos logaritmos. Isso facilita tudo, não é mesmo? Viu? Foi só subtrair e pronto! Agora, a cereja do bolo. Observe com atenção a leitura no instrumento analógico. Para 10 dB, o ponteiro aponta a tensão AC na escala de 10 volts, exatamente para 2,5 volts. E na leitura de 20 dB, o ponteiro está apontando exatamente para a leitura C de 7,7 volts. Viu? O truque foi revelado. Você viu nesse tutorial como usar o velho e surrado multímetro analógico para medir ganhos em dB de um amplificador. Depois desse tutorial, tenho certeza que vai ter um monte de técnico tirando a poeira dos seus multímetros analógicos. Até a próxima! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!